E aí, gente, bom dia, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo de avaliação do canal Barretos Cars, carro da vez, essa Mercedes-Benz C180. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo. E lembrando, essa unidade está aqui na Marques Veículos, nosso parceiro aí do canal. Começando a falar os pontos que eu gostei nesse carro para vocês, começar aqui no farol. Além de um farol muito bonito na minha opinião, do segmento aí é o mais bonito. Você vê que o carro tem sim aqui no farol projetor, então já tem um belo de um ponto positivo aí. Outro ponto positivo, o farol é parábola dupla. Tem um aqui para o baixo e outro para o alto, então belo ponto positivo nisso aí também. Além do DRL, você vê o escrito aqui em cima Mercedes-Benz, bem bonito. O farol todo é em LED, tanto o baixo e o alto e, claro, o DRL aqui no farol. Então, belíssimo ponto positivo. Além de um farol muito bonito, na minha opinião, é sim bem completo e no LED. E outro ponto que eu gosto muito nesse carro, gente, aqui na parte externa, é a beleza dele. É um carro muito acertado, na minha opinião, bem clássico aí na linha Mercedes-Benz, dianteira, lateral, traseira. É um carro aí que você vê de longe que é um Mercedes-Benz, um carro mais clássico, né? Diferente aí de seus principais concorrentes. E dessa linha mais clássica dele eu gosto bastante. Então, ponto positivo aí, o design desse carro para mim é muito bom. Falar agora alguns pontos que eu gostei aqui na lateral do carro, começar aqui no retrovisor. E ele tem sim um repetidor de pisca externo. Para mim isso aqui é um belo de um ponto positivo, principalmente na parte da noite. É uma segurança extra aí, tanto para você que está dirigindo o carro, como também o pessoal da outra faixa. Belo ponto positivo aí. E também agora na parte das rodas. Ela está toda no prata e eu gosto bastante. Então, um belo ponto positivo aí já no tom da roda, na cor dela, né? E também no design. Eu achei um design bonito e esse aqui está na medida 225/50 aro 17. É um bom tamanho de roda, nem parece tão grande assim, né? E no carro aqui fica bem confortável mesmo tendo um aro 17. Então, ponto positivo aqui no geral das rodas. E aqui atrás você vê, pertinho da roda, que o carro tem sim freio a disco aqui atrás. Esse aqui é um motor 1.6 turbo, então realmente tem que ter freio auxiliar, então é um belo de um ponto positivo. O carro tem sim freio a disco nas quatro rodas. E outro belíssimo ponto positivo nesse carro, a gente fica aqui debaixo do capô, que é esse motor 1.6 turbo que a Mercedes-Benz colocou aqui na C180. E só destacando, o carro tem sim a proteção de manta acústica e também braços pantográficos, algo bem raro aqui no Brasil. E esse motor aqui, gente, na minha opinião, combinou muito bem com a C180, começar aí na parte do desempenho. Ele tem bons cavalos e torque, na minha opinião, é sim um carro que anda bem para esse segmento, vou deixar bem claro, então ponto positivo aí na parte do desempenho do carro e também na parte da economia. É um carro aí que dentro da cidade, mesmo turbo com câmbio automático e ar ligado, ele faz 9 km por litro fácil. Então, belo ponto positivo aí, tanto no desempenho como também na economia. E só um detalhe, esse motor é flex, porém eu recomendo vocês que só usem gasolina, mesmo que gasolina comum. Falar agora um ponto que eu gostei sobre a C180 e a sua chave. Esse aqui é um produto de entrada, então é legal que na chave, além do tranca e destranca, tenha também a abertura do porta-mala, e ele tem, então ponto positivo. É um carro sedã e é legal que tenha dado atenção nessa parte. E aqui na traseira, o carro tem sim a câmera de ré. Você olha aqui bem acima da placa, ela esconde aqui, mas é aqui que ela fica, então ponto positivo. Para ficar perfeito, precisaria também do sensor de ré, que é o principal que eu cobro aí. Mas o carro tendo aqui a câmera de ré já ajuda bastante para você entrar e sair dos lugares, ponto positivo. Vou falar agora alguns pontos aqui sobre o porta-mala do Mercedes-Benz, começar aqui sobre o seu acabamento. Na parte de cima você vê que é tudo bem acabado, tudo aqui no carpete ou no plástico, tem até a iluminação extra aqui para te ajudar, então ponto positivo. Não tem lá, tem acesso aparecendo nem fio perdido, gostei disso aí. E como você vê aqui, o carro utiliza sim o sistema de pescoço de ganso. Não é um sistema que eu gosto muito, porém, como você vê aqui no porta-mala em si, ele fica atrás do acabamento, então você pode encher o porta-mala de coisa, o pescoço de ganso não vai amassar suas malas, então belo ponto positivo aqui. E em relação ao acabamento, você vê que nessa parte aqui ele é todo bem acabado, ou no carpete ou aqui no plástico duro. Tem um bom aproveitamento das laterais também, na minha opinião. Aqui desse lado aqui tem redinha e do lado de cá só o espaço vago. Mas uma falha é que logo você abre o porta-mala, você vê a lata aqui do banco traseiro. Então fica o ponto negativo, no Mercedes-Benz mesmo de entrada eu não esperava isso. E na parte de cima também. Você olha aqui que a lata está toda exposta, poderia ter pelo menos esse tecido aqui, já seria muito bom. Então fica esse ponto negativo. Tem pontos aí ótimos de acabamento no carro como um todo, né? Mas aqui no porta-mala é um carro sedã, tem alguns vacilos sim, ponto negativo aqui. E falando agora sobre o tamanho aqui do porta-mala do C180, levando em conta aí o segmento, eu gostei sim do tamanho dele. Ele não é tão alto como você vê, né? É um carro sedã, ainda mais nessa pegada aqui mais coupé, então ele é mais baixinho aqui atrás. Mas principalmente da extensão, eu gostei do tamanho do porta-mala. Então, levando em conta aí o segmento, que não é famoso por ter um porta-mala gigante, eu gostei sim do tamanho, ponto positivo aqui. E outro ponto que eu gosto bastante nesse carro, gente, é a parte interna. Você vê que tem esse misto de cores aqui, do tom claro e do cinza. Achei bastante bonito, você vê que também tem o tom aqui de madeira. Parte interna também, seu painel. Acho muito bonito esse tom claro aqui no Mercedes-Benz, então
belíssimo ponto positivo aí na parte da escolha de cores, eu gostei bastante. E outra coisa que eu gostei bastante nesse carro, gente, são sim seus bancos em couro. Além de muito bonito, é sim muito confortável. Gostei da maciez dele, também da largura e também do tamanho do banco. É difícil aí um banco me agradar tanto assim, tanto na altura como na largura e também na maciez. Então, belíssimo ponto positivo aí no conforto desse carro e do banco especificamente, né? Eu gostei bastante. E o banco é também elétrico nessas posições. Ele não é completo. Para frente e para trás tem o ajuste ainda manual, fica esse pontinho negativo aí. Mas nessas outras posições o carro é sim elétrico. Então, ponto positivo aqui nesse opcional, é um carro de entrada, né? E também nesse belíssimo banco em couro do C180. E outro ponto positivo, gente, aqui na iluminação do carro, você vê aqui, além do farol, você vê que tem também o farol de neblina traseiro. Ele não tem o farol de neblina dianteiro, devido ao farol ser bem completo na parte principal, mas tem também o farol de neblina traseiro, é uma bela de uma ajuda na parte da iluminação, principalmente na parte da noite. Então, ponto positivo nisso aí. Falar agora alguns pontos que eu gostei aqui sobre o volante do carro. Primeiro é o design, é um volante que eu acho sim muito bonito, gostei bastante, mesmo sendo um carro de entrada. Na parte do acabamento, ele é em couro costurado, então é bem confortável e também muito bonito na minha opinião, ponto positivo nisso aí. Parte multifuncional, ele é bem completo, tanto de um lado como do outro, tudo que você precisa já está aqui na mão, e o que não tiver aqui, tem essa haste aqui atrás, então belo ponto positivo na minha opinião, é um volante sim bem completo. E aqui atrás, mesmo sendo um carro de entrada, ele tem sim os pedal shifts, de um lado e de outro, as famosas borboletas, né? Então, belíssimo ponto positivo. É um carro de entrada, porém tem um volante sim muito completo. E também o carro é com volante escamoteável. Aqui atrás é onde você desacopla ele. Aí você pode ajustar facinho a altura e também profundidade do volante. É um volante sim que mesmo num carro de entrada eu gostei bastante. E outro detalhe, o carro tem sim a chave presencial e a partida é aqui no botão. E outro ponto que eu gostei aqui na interna do 680, como você vê aí, é o espaço motorista. A altura para minha cabeça sobra bastante coisa, lembrando que eu gosto da posição mais baixa de dirigir. Para a lateral também não é um carro que te aperta, pelo contrário. Você vê que eu estou bem abaixo da linha da porta, então, belo ponto positivo. Até pessoas mais altas têm sim conforto aqui ao dirigir o C180. Começar a falar alguns pontos que eu gostei aqui sobre a porta do Mercedes C180. Começar aqui nos vidros. Claro, os 4 são elétricos, porém os 4 são sim automáticos. É uma função que eu gosto bastante, mas algumas marcas e modelos estão tirando dos carros, então, belo ponto positivo, os 4 vidros são sim automáticos. E logo na frente, outro ponto que eu gostei é sim o retrovisor elétrico. É um carro de entrada, porém é um Mercedes-Benz, então não pode faltar opcional, ponto positivo aí no retrovisor elétrico do carro. E também no espelho aqui dele, você vê que tem tipo um extensor na ponta esquerda. Tem um pontilhado, tanto aqui do lado do motorista, como do lado de lá tem também. Então isso aí é mais um auxílio aqui no retrovisor para ajudar o motorista, ponto positivo nisso também. E para mostrar que esse carro aqui é realmente do segmento premium e também o Mercedes-Benz, o acabamento dele, na minha opinião, é muito bom, lembrando aí que é um carro de entrada. Já que na porta do carro, desde aqui da parte traseira até lá na frente, é tudo fofinho, tudo no bom acabamento e também no detalhe costurado, bem bonito. Embaixo aqui, imitação de madeira, também muito bonito. Na parte inferior, a parte clara é sim tudo no bom acabamento, onde você que mais encosta o braço, desde essa parte aqui até lá na frente, até no detalhe máximo aqui da porta é tudo fofinho, tudo bem acabado. Em volta aqui também dos comandos, parte costurada também, agora aqui um pouco mais escuro. Até aqui embaixo que eu achei que é plástico duro, ele tem sim um plástico duro, mas por cima tem sim um bom acabamento. Então aqui ele é fofinho também, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Toda a porta então é tudo bem acabado, ou no couro ou no acabamento fofinho aqui que eu gostei bastante. Então, belíssimo ponto positivo. Já na porta é um carro sim premium de verdade. E seguindo aqui no painel do carro, continua sim um ótimo acabamento, tanto aí na mistura de cores também. Tudo bem acabado, até aqui embaixo, ó, tudo no bom acabamento. Então, belo ponto positivo. Aqui na parte superior, tudo bem acabado, no costurado também, bem bonito. Até lá na frente, bom, essa parte aqui já é duro, mas do costurado para cá já é tudo bem acabado. Tudo fofinho, canal central aqui de som, tudo aqui na frente do passageiro da frente, tudo bem acabado também, porta-luva, essa parte lateral, aqui também, em volta do botão, bem acabado também. Então, na minha opinião, além de um interior muito bonito, é sim um interior muito bem acabado, na minha opinião, lembrando que é um carro de entrada, então belíssimo ponto positivo no acabamento geral do carro. E um pequeno detalhe aqui que eu gosto de mostrar quando o carro tem, ele tem sim o porta-óculos, você vê que fica bem aqui, e também tem o espelhinho iluminado, como você pode ver aqui. Então você abre aqui o espelho, já vem a iluminação. Então ponto positivo aqui no espelhinho iluminado e também
no porta-óculos. E outro ponto que eu gostei, gente, é a sua multimídia. De tamanho de tela ela não é gigante, mas a gente tem que lembrar que é um carro aí de entrada, então eu gostei que tem uma multimídia, ponto positivo. Só que ela não é touch, ela é toda comandada por essa parte inferior aqui. Essa parte aqui é como se fosse um touch, é um indicador aí do mouse, vamos dizer assim, do sistema do carro. Tem comandos aqui. Isso aqui é onde você aperta e aí você desliga a tela. Você aperta de novo, ela inicia novamente. Então tudo aqui do comando da multimídia fica nessa parte. É muito bonito também, então ponto positivo aqui também nessa parte da multimídia. E outra coisa que eu gostei, claro, é o som aqui do carro. Não é um som assinado, mas como o carro tem uma construção aí que evita bastante o som externo, o som interno ele fica em evidência. Então ponto positivo aí também para a qualidade sonora aqui na interna do carro. E como vocês estão vendo aqui, o câmbio não fica na parte central do carro, fica só aqui os comandos da multimídia. O câmbio do carro fica aqui atrás do volante, nessa haste. É um lugar diferente, então eu gostei. Para o mercado brasileiro é um local diferente aqui do câmbio. E agora eu vou falar o que eu achei do câmbio. Na minha opinião, é sim um câmbio ótimo. Esse aqui é um C180, então é um produto de entrada. Porém, o câmbio já é muito bom, de baixíssimo ruído. É um dos menores ruídos aí que eu já escutei de um câmbio automático, então belíssimo ponto positivo. E esse carro aqui, tanto o motor como o câmbio, já está há alguns anos no mercado. E mesmo assim a gente não vê histórico de problemas aqui relacionados ao câmbio. Então, belo ponto positivo aí no uso dele e também na manutenção. E também outro ponto que eu gostei aqui relacionado ao câmbio, que é o freio de mão. E o freio de mão do carro é sim eletrônico. Fica aqui nesse botão, é um botão bem bonito também, então fica o ponto positivo. Além de ter um ótimo câmbio automático, fica aqui atrás do volante, ele tem sim o freio de mão eletrônico no padrão aí do primeiro mundo. E claro, esse aqui é um carro premium, então realmente tem que ter o freio de mão eletrônico. Belo ponto positivo aqui também. E apesar do câmbio automático desse carro não ficar aqui no lugar tradicional, ele tem sim um encosto de braço. E tem um ótimo tamanho, na minha opinião, como você vê aí. E além do tamanho, e beleza também, você vê que ele é costurado, ele tem um ótimo acabamento. Lateral toda fofinha, em cima principalmente também muito confortável. Então, belíssimo ponto positivo, ele é muito extenso e também muito confortável. E se você não quiser encostar o braço, aqui embaixo tem sim um belo porta-treco. Então, na minha opinião, essa parte aqui está sim bem completa e muito bem acabada. E entrando aqui no banco de trás do C180, falar alguns pontos que eu gostei. Começar aqui na porta dele. O acabamento manteve a mesma qualidade, tudo aqui muito bem acabado, do começo até o fim, de um lado até o outro, tudo bem acabado, ponto positivo. Parte clara aqui também, tudo no ótimo acabamento, costurado também, muito bonito e muito confortável. Até aqui na frente, tudo bem acabado. E na parte inferior, que eu achei que sim, ia colocar só plástico duro, continua sim o bom acabamento lá da frente. Então, essa parte aqui também iluminada, né? É sim muito bem acabada até aqui embaixo. Então, belíssimo ponto positivo aí já no acabamento aqui da porta traseira. E seguindo aqui para os bancos traseiros do Mercedes, falar aqui do encosto de cabeça. O carro, claro, tem sim um encosto de cabeça para todo mundo, então belo ponto positivo na parte da segurança. O ocupante central não foi esquecido. E também para o ocupante central, ele tem o sino de 3 pontos. Então o carro indo cheio tem sim segurança para todos, tanto na cabeça como aqui na parte abdominal e do peito, ponto positivo. E o carro tem sim, para fechar com chave de ouro, o ISOFIX. E outro detalhe aqui da interna do carro que eu achei muito bonito é esse reloginho aqui. Bem clássico, com o desenho da Mercedes ali no fundo, então mais um ponto positivo na parte da estética do carro. E sentado aqui no banco de trás do C180, mantive o banco do motorista na minha posição e o espaço para as pernas ainda tem. Lembrando que esse carro não é gigante, principalmente aqui no espaço traseiro, e espaço para as pernas até para pessoas mais altas ainda tem. Desse lado tem 2 dedos, desse lado aqui um pouquinho mais de um dedo, tem até essa parte côncava aqui para ajudar o joelho do pessoal, então ponto positivo, até pessoas mais altas têm sim conforto aqui atrás no C180. E como vocês estão vendo aí, espaço para a cabeça não tem muita coisa, aliás quase nada, que atrás já está quase raspando. Estou bem acima aqui do desenho da porta, espaço lateral também não tem quase nada, então espaço para as pernas tem sim até para pessoas mais altas, mas para a cabeça infelizmente não tem. Falar agora alguns pontos que eu gostei muito aqui do banco de trás do C180, começar aqui no principal na minha opinião, que é a saída de ar traseira. A gente vive num país muito quente, quase o ano todo é um calorão sem fim, ainda mais aqui no interior de São Paulo, então gosto muito quando o carro tem a saída de ar traseira, belo ponto positivo aqui. E embaixo tem também um porta-treco, então gostei aqui dessa parte. Outra parte é a iluminação interna. Lá na frente tem sim uma iluminação muito bonita, você vê aí, no tom amarelo, mas é bem bonito. E aqui atrás não ficou a pé. Tem também iluminação aqui atrás do puta que pariu, de um lado e também do outro lado. Então não é um carro que ficou tudo apagado aqui atrás, é um carro do segmento premium, então não pode falhar nisso realmente, ponto positivo aí.
E só destacando um ponto aqui sobre o banco traseiro da C180, que o túnel central ele é bem elevado. Então se for 5 pessoas nesse carro, quem for sentar aqui na parte de trás, na parte central, vai ter um pouco de dificuldade aqui na parte das pernas. E outro ponto que eu gostei bastante nesse carro, a gente fica na parte da segurança, que é a quantidade de airbags. Tem um par de airbag tradicional aqui na parte dianteira, um para o volante, no motorista, e um ali para o passageiro da frente. Tem também mais um par na coluna A, de um lado e de outro, então já são 4 airbags. Tem também um airbag de joelho, ali para o motorista, então já são 5 airbags. Você vê também que os pés ali são iluminados. Tem também mais um par de airbag aqui nos bancos, fica ali bem embaixo a indicação do escrito airbag, então já são aí um para o joelho, 2 ali na dianteira, 2 na coluna central e mais 2 aqui, então já são 7 airbags. E aqui na coluna C tem sim mais um par de airbag de um lado e de outro, então é um carro que tem 9 airbags, mesmo sendo aí de entrada no segmento premium. Eu gostei bastante disso aí, belíssimo ponto positivo na parte da segurança. E outro ponto que eu gostei bastante nesse carro, gente, é que ele não raspa, até me surpreendeu isso. Entrada e saída dos lugares, a buraqueira que infelizmente tem em todo lugar, valeta, e esse carro não raspou, nem na dianteira e nem na traseira. Então é um belo ponto positivo para quem está pensando em usar esse carro no dia a dia da cidade. E outro ponto legal nesse carro, gente, como você vê aí, o câmbio está na posição P, só colocar o pé no freio, e quando você muda aqui para a posição D, ele já desativa o freio de mão eletrônico. Então, mais uma facilidade aí para quem dirigiu o C180. Beleza, gente? Esse foi o vídeo avaliando essa Mercedes-Benz C180. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passe o link para os seus amigos. Falou!